Então, galera, voltando aqui, como a gente estávamos vendo, né? Estávamos falando sobre metrópoles, megalópolis, e agora a gente vai dar continuidade aqui falando especificamente a respeito dos espaços urbanos na América como um todo, tá? Quando a gente fala América, a gente está falando desde a América do Norte até o extremo da América do Norte até o extremo da América do Sul. Uma questão muito importante que eu acho que eu não abordei ainda, né? O que é, basicamente, quando a gente fala sobre crescimento urbano? O que vem na sua cabeça quando fala crescimento urbano? Você pode até pensar assim, é o crescimento da cidade, é quando a cidade cresce. Não, não especificamente isso. Quando a gente trata sobre o crescimento urbano, a gente está falando da relação populacional, tá? Quando você tem um acréscimo populacional, você diz que está tendo um crescimento urbano. Tá, e quando é crescimento, então, para a gente relacionar a cidade, ao crescimento da cidade? Aí sim você pode categoricamente afirmar: bom, a cidade está crescendo, ela está tendo um crescimento da cidade, um crescimento espacial da cidade. Agora, crescimento urbano trata exclusivamente do crescimento da população urbana, tá? Exemplo, existem países ou cidades que são consideradas rurais. Aí tem um outro detalhe, né? O que é uma cidade urbana e uma cidade rural, né? Aquela cidade que detém ali maior parte da população, mais de 50% da população vive no espaço rural, né? 51% da população vive no espaço rural, então pode-se dizer que aquela cidade é uma cidade rural. Agora, se metade da população vive no espaço urbano, aí você pode dizer que essa cidade é uma cidade urbana, tá? Lembrando que cidade é onde encontra-se a mancha urbana, onde está de fato as relações, as pessoas. E município é toda a área, toda a área da cidade. O município ele comporta tanto a parte rural quanto a parte urbana. Aqui na cidade onde eu moro, cidade de Campo Grande, né, o município de Campo Grande tem um espaço rural. O espaço rural você tem algumas coisas diferentes, né? Por exemplo, a predominância de vegetação, criação de animais, impostos diferentes, né? O imposto que é pago lá na parte rural é diferente do imposto cobrado na área urbana, né? Você tem taxa de iluminação, taxa de asfalto na parte rural, não tem essas taxas. Então, os impostos são diferentes. Então, o município é toda a área. Cidade, a parte que concentra a população desse grande município, né? Aí sim a gente fala do espaço urbano. Com relação à América, tá? Com exceção de Belize, que fica na América Central, e do Suriname, na América do Sul, todos os países têm população majoritariamente urbana. Lembrou aí? Qual que é a situação de você ter uma população majoritariamente urbana? Significa que maior parte da população, mais de 51%, vive no espaço urbano, não depende das atividades rurais, não trabalha no meio rural, não vive no meio rural. Então, com exceção desses dois países, majoritariamente a América toda ela é urbana, tá? Mais de 80% dos cidadãos habitam as cidades, nas Américas. Dessa forma, vamos ver aqui. O que acontece, né? Qual que é a importância da gente saber disso? O que ocorre para que as pessoas vá para os centros urbanos, né? Aí está associado ao êxodo rural, que muito provavelmente você já estudou isso na sétima série, êxodo rural, a saída do campo para a cidade, tá? E por que aconteceu esse êxodo rural? Aí são vários fatores, vários motivos, cada país tem a sua especificidade, tá? Mas a gente vai ver um pouquinho aqui, coisa rápida. Por exemplo, né, na América anglo-saxônica, ou seja, nos Estados Unidos, lá mais ao norte, a urbanização ela começou a partir do século XIX. Começou bem cedo, né, teoricamente, do ponto de vista da América. Na costa do Atlântico, às margens dos Grandes Lagos e na costa do Pacífico, as cidades cresciam para o alto, né? Porque que acontece? Quando a cidade ela chega num limite, ela não tem para onde crescer,
começa a verticalização. Onde você mora e tem muitos prédios? Tem muitos prédios. Por que que constroem esses prédios? Porque tem tantas pessoas na cidade que você precisa dar lugar para essas pessoas morarem. Então, uma forma mais prática é você adensar essa população em um prédio, certo? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a região de Nova York, a região de São Francisco no oeste, são regiões densamente povoadas que têm bastante verticalização. Então, as cidades cresciam para o alto, né? Os grandes arranha-céus. E havia também, concomitantemente a esses arranha-céus, a expansão das cidades na América do Norte, tá? Primeira metrópole do Novo Mundo, né, aconteceu lá nos Estados Unidos, como a gente viu, a metrópole e as megalópolis se formaram lá. Depois começa a irradiar para a América do Sul e por assim por diante. A construção dessas cidades, principalmente na América do Norte, foi marcada fortemente pela presença de imigrantes esses majoritariamente no começo provenientes da Europa, né? E atualmente migrantes do mundo inteiro, imigrantes do mundo inteiro, né? Tem bastante mexicano, tem muito brasileiro também. Tem uma coisa muito específica que acontece aqui no Brasil, na região de Minas Gerais, Governador Valadares, tem muito mineiro indo para os Estados Unidos, desde a década de 90. Você vai lá nos Estados Unidos e você encontra muito mineiro, principalmente dessa região aí de Governador Valadares. É uma presença muito forte de brasileiros nos Estados Unidos. E na América Latina? A América Latina teve um grande impulso, assim, digamos, para o crescimento urbano pós Segunda Guerra Mundial. Então, depois de 1945, quando acaba a guerra, o mundo está em frangalhos e tal, e existe uma grande crise econômica no mundo, uma crise, falta de abastecimento, falta de recursos básicos, e aí a maioria dos países da América Latina optam por uma industrialização que é chamada de substituição de importação, porque tudo nós dependíamos de fora, de vir da Europa, vindo dos Estados Unidos. Os caras estavam se recuperando de uma guerra, eles não tinham como mandar coisas para a gente, exportar, eles estavam preocupados com os seus países, respectivamente. Então, o Brasil, por exemplo, ele passa por uma grande necessidade de começar a se industrializar, tá? Isso aconteceu com o México, com a Argentina, com o Chile, com o Brasil, tá? As maiores economias da região da América do Sul, né, da América Latina, iniciaram-se essas industrializações por substituição de importação, como descrito aqui na nossa apostila. As primeiras indústrias que surgiram, as siderúrgicas, metalúrgicas, mineradoras, empresas petrolíferas, indústrias químicas, usinas geradoras de energia elétrica, que tiveram um papel fundamental. Por quê? Essas indústrias são chamadas de indústrias base para que outras indústrias venham. Não adianta vir uma montadora de veículo aqui para o Brasil se você não tem uma infraestrutura mínima, que é a energia elétrica, asfalto, né? A estrada que vai ligar essa empresa aos escoamentos da produção. Então, você precisava dessa infraestrutura. Então, os países começaram a investir primeiramente nessas infraestruturas básicas. E aonde que essas indústrias começaram a se configurar? Próximo às grandes cidades, né, que já existiam. Por exemplo, no Brasil, em torno de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras capitais estaduais. É onde existem essas aglomerações industriais. E nos países vizinhos, Buenos Aires, na Argentina, né? Santiago, no Chile, Lima, no Peru, Montevidéu, no Uruguai, são exemplo. Essas cidades, o que acontece? A gente teve uma grande aglomeração de indústrias nessas cidades que eu citei. Porém, as cidades como Buenos Aires, Santiago, Lima e Montevidéu, elas tiveram um fator agravante, que é o que nós chamamos aqui de macrocefalia urbana. Calma lá, presta atenção, isso aqui é muito fácil. Lembra, não sei se você já ouviu, né, falar naquela doença chamada macrocefalia, que as crianças nascem, né, com aquela inchaço na cabeça, né? Então, este termo é empregado também na urbanização. A macrocefalia urbana trata-se de um crescimento acelerado, um crescimento urbano muito exorbitante, desenfreado, desregulado. Isso faz com que haja um caos nas cidades. Por quê? Você tem uma massa de pessoas mudando para esses centros urbanos por conta dessas indústrias, né? As pessoas querem trabalhar, elas saíram do campo. Por que saíram do campo? Primeiro que o campo começou a se mecanizar também, né? O campo começa a se mecanizar, fazendo com que a mão de obra seja expulsa do campo, tá? Mas
Vamos continuar isso no próximo vídeo, porque já está dando 10 minutos e eu não quero que fique muito longo de 20 minutos aqui. Só um momento, a gente já volta falando sobre a macrocefalia no próximo videozinho aí, galera. Valeu, muito obrigado, tchau.